Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada para a aquisição do livro Entre em Contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio número 11. Por que Deus diz não? Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Não é fácil ouvir o teu não, mas é reconfortante saber que cuida da vida dela e ela pode descansar em teus braços de amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas, capítulo 22, do versos 41 ao 44. Nada desafia mais a nossa fé do que quando sentimos como se Deus estivesse indiferente aos nossos clamores por ajuda. Quando olho para trás, para o caminho da minha própria vida, muitos rostos e histórias me vêm à mente, até mesmo quando reflito sobre elas agora. Lembro-me da dor e das perguntas, da fé, das súplicas e das lágrimas. Uma delas me toca muito profundamente. Quando minha sogra, Eleanor, foi diagnosticada com um câncer inoperável, recebeu a notícia muito melhor do que seu marido, William, ou seu filho Barry. William ficou compreensivelmente devastado diante da ideia de perder a sua companheira de muitos anos. O fato é que Barry ficou ainda mais traumatizado por ter perdido muitos membros da família com o câncer ao longo dos anos, o que lhe deixou com um nível de pavor que excede o que a maioria de nós sente quando se depara com a doença. Para ele, a ideia era aterradora. Eleanor encarou o diagnóstico de uma maneira muito mais prática. Ela quis ouvir uma segunda opinião, de modo que ela e William foram até Nashville, onde Barry e eu morávamos na época, para ser examinada por um especialista em câncer no Hospital Vanderbilt. Nem William nem Barry quiseram ir com ela, por isso acompanhei Eleanor em sua consulta. O gentil médico ouviu as preocupações dela e respondeu às suas perguntas. Depois de rever os resultados de seus exames, ele voltou à sala e sentou-se. Eleanor lhe disse: "Gostaria que você fosse direto comigo. Quero saber toda a verdade." Ele honrou o pedido dela e disse: "O câncer se espalhou do seu colo para o fígado. Calculo que você deve ter entre 6 meses a 2 anos de vida, dependendo de que tipo de tratamento seguir." Foi então que tudo começou. Nenhuma de nós disse nada no trajeto do elevador até o saguão do hospital. Quando estávamos no carro, perguntei a Eleanor se ela queria ir direto para casa ou se gostaria de parar em algum lugar para tomar um café. Ela escolheu a segunda opção. Enquanto nos sentávamos com as nossas xícaras, perguntei: "Como você está lidando com essa notícia?" "É mais ou menos o que eu esperava", disse ela, mas de algum modo tudo me pareceu tão frio e clínico. Foi como se ele estivesse falando sobre outra pessoa. Entendi exatamente o que ela queria dizer. Em um instante ela estava bem e sua maior reclamação era o fato de que a grama do quintal precisava de uma boa chuva. E no instante seguinte, ela recebia uma ampulheta na qual as areias de sua vida se moviam rapidamente. Dirigimos para casa e contamos a William e Barry o que o médico dissera. Meu coração sofria por todos os três durante os dias que se seguiram, enquanto discutíamos as opções de Eleanor antes que ela e William voltassem para Charleston. Eu tinha quase certeza de que ela daria prosseguimento à quimioterapia, embora a ideia fosse avassaladora. O médico havia deixado claro que se ela quisesse lutar durante 2 anos em vez de 6 meses, esse tratamento teria de fazer parte do pacote. Durante as 2 semanas seguintes, Eleanor tomou algumas decisões, uma das quais eu esperava e outra que eu não poderia prever. A longa jornada. Eleanor decidiu tomar uma carga vigorosa de quimioterapia, o que apoiei de todo o coração.
Era desejo dela lutar por mais um tempo de vida. Quando recebeu o diagnóstico, ela estava com apenas 64 anos e seu único e amado neto, Christian, tinha somente 18 meses. Ela queria ter o máximo de tempo possível com Christian. O que levou à sua decisão seguinte é que me pegou um pouco de surpresa. Certo dia o telefone tocou e era ela. Conversamos por alguns instantes e ao lhe dizer que iria chamar Barry, ela me pediu: "É com você que quero falar", ela disse. Fiquei muito surpresa, ela sempre ligava para falar com Barry ou para dizer palavras amorosas a Christian, mas não a mim. Eleanor e eu tínhamos um relacionamento difícil. Ela havia tentado engravidar por 12 anos, de modo que quando Barry finalmente nasceu, ele era extremamente precioso para sua mãe e o seu pai. Quando eu entrei em cena, ficou claro para mim que eu era a outra mulher. Eleanor e eu fazíamos o melhor que podíamos para conviver bem, mas o nosso relacionamento decididamente era delicado. "O que você acharia se eu começasse a viajar com vocês como babá do Christian?", perguntou ela. Eu não sabia o que dizer. Faço parte da equipe central de conferencistas e escritores que viajam durante cerca de 30 fins de semana todos os anos para realizar os eventos do Woman in Faith. Christian e Barry viajavam comigo desde que Christian estava com apenas 6 meses de vida. Tínhamos uma babá que nos acompanhava e de que gostávamos muito, mas ela havia acabado de receber um convite para um trabalho em que teria que morar com os patrões, o qual ela realmente queria aceitar. Então eu estava procurando alguém para substituí-la, mas não por bem, você sabe. Em outras palavras, a ideia de estar na estrada com minha sogra não me encheu automaticamente de hinos de alegria. Perguntei: "E quanto ao seu tratamento, sogra? E quanto à sua rotina de quimioterapia?" "Eu simplesmente levarei o roteiro do Mulheres de Fé para o médico e pedirei a ele para encaixar meus tratamentos de acordo com ele", disse ela como se estivesse tudo esquematizado. "Mas as viagens são realmente cansativas, todos os voos e aeroportos e hotéis", resmunguei. "Sheila", disse ela, com uma dignidade tranquila em sua voz, "se você soubesse que tem menos de 2 anos para viver, você iria querer compartilhá-los com aqueles a quem ama ou ficar sentada esperando para morrer?" Não havia nada mais a ser dito. Eleanor e William se tornaram as babás do Christian. Foi difícil em princípio, principalmente porque eu me sentia culpada pelo estado dela. Algumas vezes, quando eu voltava da arena de conferências, sentia que ela não estava bem, mas mesmo assim seguiu em frente. E William foi de uma tremenda ajuda. Por intermédio de Deus, aprendi a sair do caminho e a permitiu que o amor se derramasse onde quisesse. Aprendi a sair do caminho e permitir que o amor se derramasse onde quisesse. Eleanor e William foram companheiros maravilhosos para Christian. À medida que os meses se passaram, porém, Eleanor começava a sentir-se cada vez mais o impacto do câncer e da quimioterapia e começou a procurar uma resposta diferente. Em um fim de semana de eventos, ela me perguntou se poderia ir até a arena de conferência, jantar com os palestrantes e se unir a nós para orar. Eu disse a ela que todos gostaríamos muito disso. Durante o nosso período de oração, ela começou a chorar e, de uma maneira simples e transparente, disse Deus que não suportava, que não estava pronta para morrer. Nós nos reunimos em torno dela, pusemos as mãos sobre ela e a oramos, para que Deus tivesse misericórdia dela e curasse seu corpo. Não muito depois disso, ela me pediu para participar de uma cruzada de cura com William. Ela estava sendo realizada por um pregador muito conhecido, alguém que encontrei algumas vezes enquanto apresentava o Clube 700. De modo que eu fiquei feliz em dizer sim. Foi maravilhoso ver Eleanor naquela noite, parecendo confiante enquanto recebia uma oração cheia de fé e certeza de que seria curada. Eu sabia que ela estava profundamente comovida e esperançosa de que Deus tivesse atendido às nossas preces. Todos nós estávamos esperançosos. Contudo, à medida que as semanas passaram, ficou claro que Eleanor estava perdendo a batalha contra aquele invasor voraz. Logo ela ficou incapaz de viajar conosco e durante a semana, Charleston passou a ser o nosso lar. Quando o fim se aproximou, nós nos revezávamos para ficar com ela à noite. Uma noite ela e eu tivemos uma conversa dolorosa. Eu pensei que Eleanor tivesse dormido. Chamei a enfermeira da casa de repouso e perguntei se poderia dar a ela um pouco mais de morfina, porque ela estava com dor, o que prontamente foi feito.
Eleanor não podia mais engolir pílulas, então medi cuidadosamente um pouco do líquido e o misturei com um pouco de refrigerante de gengibre. Naquele momento ela estava deitada em silêncio. Se fosse você que tivesse câncer, Deus a teria curado, sussurrou Eleanor. O que você quer dizer? Bem, você viveu a sua vida para Deus e passou todo o seu tempo fazendo coisas para Ele. Você seria curada. Olhei para ela com lágrimas correndo pelo meu rosto. Sogra, Deus ama você exatamente da mesma maneira como me ama. Você não sabe disso? Não sei. Acho que você é uma pessoa melhor que eu, disse ela. Isso não é verdade. E de qualquer forma, o amor de Deus por nós não se fundamenta em nosso comportamento. O amor de Deus por nós se alicerce em quem Deus é, provém do coração dele. Algumas coisas que eu disse a você, eu não queria dizer aquilo. Seu rosto de repente estava tão molhado quanto o meu. É claro que eu sei disso, falei. Você está com medo. Dizemos coisas que não queremos quando estamos com medo. Por que você acha que Deus não me curou, Sheila? Sussurrou ela soluçando baixinho. Não sei. Eu gostaria de ter respostas para você, mas não sei. Tudo o que sei é que Ele a ama. Sentei-me ao lado dela no leito, enquanto ela adormecia em meu ombro, minhas lágrimas molhavam seu lindo cabelo vermelho. Uau! Eu não sei quanto a vocês, mas eu, Eliane, já perdi algumas pessoas muito especiais para essa doença chamada câncer. Pessoas que serviam a Deus e eram retas diante do Senhor em integridade. Sim, eram pecadoras, mas caminhavam justamente diante de Deus. E eu me recordo que uma dessas pessoas nós oramos muito. Toda uma igreja se colocava de joelhos e clamava, mas aprove ao Senhor nos dizer não. E ela combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Eu não sei qual foi o não que Deus tem dito a você, mas seja valente, seja fiel, combata o bom combate. Todos nós estamos em combate. Nós estamos em combate nessa terra, nós estamos numa guerra iminente. A nossa luta é primeiramente contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra o nosso ego. E posteriormente a nossa luta são contra as fortalezas deste mundo, contra o inimigo das nossas almas, contra os demônios, Satanás e seus demônios. Combata o bom combate. Guarde a sua carreira. Corra a sua carreira e guarde a sua fé. Você tem uma carreira para correr. Você tem um destino para correr. Você tem propósitos para viver. Enquanto estamos nesta terra, que possamos viver com excelência e que no dia que partirmos, as pessoas digam a nosso respeito que nós completamos a nossa carreira e que nós guardamos a nossa fé, que nós permanecemos fiéis diante do nosso Deus. Eu não sei qual não você recebeu, mas eu sei que o não é uma resposta amorosa da parte de Deus, de todo um cuidado que Ele tem sobre a sua vida, porque a palavra de Deus diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que os pensamentos dele a nosso respeito não são iguais aos nossos. Ele tem pensamentos maiores, pensamentos de paz, pensamentos que nos levam a um propósito. O Senhor quer nos conduzir ao centro da sua vontade, ao plano perfeito que Ele tem para as nossas vidas. E esse plano não significa que não teremos lutas, não significa que não teremos enfermidades, não significa que não teremos frustrações, decepções, dificuldades das mais diversas possíveis. Esse plano estabelece que Deus está conosco e que haja o que houver, Ele permanece conosco. Um grande beijo, que o Senhor te abençoe e que essa palavra caia no teu coração com graça e paz. Lembre-se que nós lemos na introdução
deste áudio, o livro de Lucas, no capítulo 22, versos 41 e 44, que o próprio Jesus, embora sabia que tinha que padecer na cruz, ele fez uma oração humana, totalmente como homem, pedindo a Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice de ira, o cálice do meu e do teu pecado. E Deus também disse não a ele. Mas porque Deus tinha um plano maior, e porque Jesus era o sacrifício perfeito para substituir a mim e a você. E por causa desse sacrifício, por causa desse não de Deus a Jesus, nós hoje temos livre acesso ao Pai. Nós podemos orar e Ele vai nos ouvir. Ele vai nos responder, independente da resposta. A resposta de Deus é o cuidado que Ele tem para com as nossas vidas. Não desista, fique firme. O Senhor teu Deus é contigo. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.